com grande alegria, queridos irmãos, que nós nos encontramos hoje, nesse que é o dia do Senhor, e o apelo que o Senhor hoje faz a cada um de nós, é o ato corajoso de sermos suas testemunhas. E por bem 3, 4 vezes no Evangelho, o Senhor ele repete: não tenhais medo. Não tenhais medo, não tenhais medo. E parece até estranho, por que Jesus insiste tanto nessa questão do medo? Por que não devemos ter medo? Por que ele insiste tanto nisso? Porque ele está pedindo que sejamos testemunhas a partir da sua vida. Ou seja, eu olho a vida do Cristo, essa vida deve interpelar a minha vida, e a partir do momento que eu assumo a fé, eu também estou destinado ao mesmo fim de nosso Senhor, que é dar a vida, que é consumir a vida pelo Senhor, pagar o preço para ser testemunha de Deus. E se nós olhamos e observamos o primeiro livro do profeta Jeremias, esses versículos que lemos do capítulo 20, dos versículos 10 até o 13, eles antecedem aquele que é o versículo 7, que diz: seduzistes-me, Senhor, e eu me deixei seduzir. Existia uma força dentro de mim, que eu tentei, me esforcei para não testemunhar a Deus, não ser um profeta de Deus, mas essa força consumia os meus ossos, que era impossível para mim não ser de Deus, não viver em Deus, por mais que eu queira até sair do caminho de Deus, não viver a vida de Deus, mas isso é impossível, porque a força que age dentro de mim, ela é maior do que a mim mesmo. E por que Jeremias fala isso? Primeira coisa, Jeremias era um jovem de aproximadamente 17, 18 anos. Ele é um dos poucos profetas celibatário, ou seja, era um homem consumido pela obra de Deus. E se você lê o livro do profeta Jeremias, você vai perceber que não existe um só momento que o profeta Jeremias vai falar no nome do Senhor e ele não sofre repúdio dos homens. As pessoas não acolhem a palavra de Deus, e ele não tem nenhuma consolação pelo fato da sua evangelização. Consolações que talvez muitos de nós temos. Evangelizamos, vemos as pessoas se convertendo, vemos as mudanças de vida, mas imagine você servindo a Deus, falando de Deus, anunciando algo que você tem como verdade para você, e percebe que as pessoas não mudam, e percebe que as pessoas não se encontram com essa verdade. E por isso Jeremias falou: poxa vida, eu não quero mais fazer esse ofício. E não é só o fato do repúdio dos homens, mas também as consequências. Por vezes foi preso, por vezes foi apedrejado, por vezes foi humilhado de diversas maneiras. Então quer dizer, ele por diversas formas, ele foi refutado, a pregação dele era rejeitada, era refutada, ninguém queria receber o anúncio. Porém, Jeremias tinha algo de muito claro, que mesmo diante da não aceitação dos homens, ele entendia que era Deus que impelia ele e o fazia ir para frente. E é por isso que a palavra de Deus, que Jesus no Evangelho vai dizer: não tenhais medo dos homens, não tenhais medo dos homens, pois nada há de encoberto que não seja revelado. Ou seja, não tenha medo daquele que pode destruir o corpo, mas tenhais medos, fiqueis preocupado com aquele que tem medo, com aquele que mata a alma. Eu fico pensando, infelizmente aqui no Brasil,
não é que a gente respeita tanto as leis de segurança, as vigilâncias, todo esse terror que nós, vivemos por conta do coronavírus. Você percebe que o povo brasileiro é um pouco habituável à situação. Eu me lembro quando estava começando a situação, estava chegando a questão do coronavírus aqui, e os retiros, ninguém queria ir na igreja com medo, isso e aquilo. E agora o povo, você está aí, esses dias peguei trem, peguei metrô, a vida está normal, tudo aberto. Então quer dizer, ninguém mais tem aquele receio, tem aquele medo, e as pessoas vão se acostumando. Mas eu queria pegar 2 meses atrás, vamos imaginar aquele tempo lá. E também, claro, tem muita gente que está se precavendo, está se cuidando, e assim deve ser mesmo, porque até mesmo entre as nossas pessoas dos grupos de evangelização, nós já tivemos mortos, pessoas que morreram, até mesmo tem aqui na Assembleia hoje o Carlinhos e a Ana, que também pegaram o coronavírus, se recuperaram, graças a Deus. Então quer dizer, tá no meio de nós. Dentro das nossas casas de acolhida, nós tivemos 8 mortos por conta do coronavírus. Então está aí. E nós temos todas as precauções de saúde para que esse vírus não entre nas nossas casas, também não chegue até nós. E eu ficava pensando, se nós tivermos todo esse cuidado e zelo pela nossa alma, pelo nosso coração, pela nossa vida de santidade, como seria diferente? E aqui o Senhor fala no versículo 28 do capítulo 10 de São Mateus: temei aquele, pois, que pode destruir a alma e não o corpo. Se alguém te destrói, se você é morto, falando próprio um português rasgado e claro, se você morre em consequência do Evangelho, fica tranquilo que você vai ganhar a vida eterna, a vida de Deus. No dia do Sagrado Coração de Jesus, nós celebrávamos 30 dias de falecimento do nosso irmão Padre Nicola, um padre missionário que veio de Imola e trabalhou muito aqui em São Bernardo do Campo e depois foi missionário na Amazonas. E minha tia, que pedia intenção para ele, falava assim: olha, vamos rezar pelos 30 dias da Páscoa do Padre Nicola, ou seja, da passagem para a verdadeira vida, para a vida eterna. Esse é o sentido da morte para aquele que está em Cristo. Por quê? Se nós lemos a segunda leitura, a palavra diz que o pecado entrou no mundo por conta de um só homem, e através do pecado entrou a morte. Mas por um só homem superabundou ainda mais a graça de Deus, e o Senhor, com o seu dom, destruiu a morte. Destruiu. Não existe mais morte para aqueles que vivem em Cristo. Às vezes eu acho engraçado que tem pessoa que fala assim: olha, padre, eu creio no céu, mas eu quero viver mais um pouquinho. É contraditor. É como se você falasse que a vida eterna tem uma vida inferior a essa vida terrena. Porque se nós almejássemos verdadeiramente do fundo da nossa alma o céu, o nosso desejo, a nossa aspiração contínua e constante era ir para junto dele o quanto antes. O quanto antes. Essa sede de contemplar a Deus face a face, e não mais viver neste mundo que foi agraciado pelo reino de Deus, que se fez presente no meio de nós pela encarnação do seu Filho Jesus, que nos deu a graça da sua salvação por meio da cruz. Mas a plenitude, ela se dá no momento em que nós fechamos os olhos para esse mundo e rompemos a vida eterna, e entramos na vida eterna.
atravessamos a barreira da morte. Então, quando o nosso Senhor fala que destruiu a morte, Ele quer dizer que o verdadeiro sentido dessa morte é que quando nós que estamos em Cristo, que nascemos para a vida eterna, pelo batismo, quando nós somos chamados a fechar os olhos para esse mundo, aí sim, de uma vez por todas, nós rompemos a morte. Porque até que vivamos neste mundo, nós somos fadados, e não condenados, mas somos fadados e vivemos e sofremos as consequências desse pecado original, porque a nossa alma, o nosso corpo, o nosso ser, ele é declinado ao pecado, e por isso que nós temos que nos esforçar nessa busca da santidade. E é por isso que pela morte que reinou aqui por Adão e Eva, nosso Senhor Jesus Cristo, com o dom da sua graça, de maneira ainda mais abundante e superior, Ele destruiu e derramou a sua graça em abundância sobre todos nós. E se nós acreditássemos profundamente nessa palavra, nós viveríamos constantemente nessa busca de Deus. Ontem, conto aqui uma pequena experiência, e já vou concluindo a homilia. Ontem eu ficava pensando, fui dormir cansado, né, de trabalhar, muita reunião, encontro, aí fizemos um encontro pastoral até 11 horas da noite, aí depois acabou a reunião, fui responder as mensagens, fiquei até quase 1 hora da manhã. Aí deitei a cabeça no travesseiro e falei: nossa, estou cansado, Jesus. Poxa vida, que fadiga, não? Aí depois eu fiquei pensando, eu falei: se eu vivesse para mim, vou imaginar se eu tivesse na minha vida velha lá, na minha vida de antigamente, luthier, construtor de guitarra, fazia guitarra de 15, 20 mil reais. Se fizesse 2, 3 guitarras no ano, já tinha sossegado, aí talvez um dinheirinho para o ano. E aí ficava pensando, de repente poderia ter uma casa boa, poderia ter uma vida sossegada. Mas pensando isso, meu coração dava um borogodó aqui dentro, um revertério, eu não conseguia sentir alegria, não conseguia sentir aquele entusiasmo, me sentia um pouquinho estranho, não sentia aquela felicidade profunda. Quando eu pensei nisso e voltei a olhar para a minha vida, que me deu até uma vontade de murmurar, eu falei: Jesus, sou feliz demais. Poxa, eu tenho a oportunidade de dedicar 24 horas da minha vida, do meu dia, pensando somente em Ti e fazer com que o Senhor seja conhecido, buscando viver o que está escrito aqui. Sede minhas testemunhas, me declare diante dos homens, que eu me declararei em favor de Ti. Só isso, vivo somente para isso. E assim deve ser cada um de nós, queridos irmãos. Assim deve ser cada um de nós, mesmo na nossa vida social, no nosso dia a dia. De repente lá o Carlinho vendendo o seu queijinho branco lá no trem, está aqui o queijinho maravilhoso, ali ele tem que testemunhar Deus. Ali o William lá dando aula de física, tem que testemunhar Deus. De repente a sua esposa lá no consultório atendendo o povo, preciso testemunhar Deus. Aonde eu estou, eu devo testemunhar Deus. As pessoas que olham para mim, as pessoas que me encontram, precisam ter esse encontro com a presença de Deus, com o testemunho sagrado de nosso Senhor Jesus Cristo. Entende, queridos irmãos? Vamos pedir essa graça hoje de sermos testemunhas do Senhor.